Olá, voltei para o nosso segundo vídeo sobre dislexia. Nesse eu vou aprofundar um pouco mais e vou ler com vocês alguns trechos do artigo para que a gente possa comentar. Vou mostrar para vocês qual é o artigo, assim, deixa eu tentar mostrar. Esse artigo de psicologia foi do Portal dos Psicólogos, porque tem tudo a ver, né, com a minha área de formação, psicopedagogia. Eu tô fazendo, como eu falei com vocês no outro vídeo, a parte clínica, é a que eu falto terminar, tô fazendo a parte clínica. E esse artigo, ele foi apresentado como requerido da conclusão do curso de especialização em psicopedagogia institucional da Faculdade de Tecnologia e Ciências de Vitória da Conquista, FTC. Interessante, eu queria até comentar sobre isso aos meus baianos, queria dizer ao povo do Nordeste. Eu faço pós, a minha pós é a CBUE Miami, é uma pós de diploma nacional e internacional. Basicamente, todos os nossos professores vêm e trabalham e são do Rio. Mas, gente, as emendas são repletas de artigos feitos, produzidos por alunos baianos. Parabéns! A gente tem uma visão distorcida, né? Eu não sei porque a gente tem tanto estereótipo, mas eu queria só ressaltar. Esse mesmo é excelente, excelente. Eu tenho outros também que eu vou falar e são da Bahia. Olha, mas desculpa na gripe que tá com poder. Não podemos parar. Temos que aproveitar um dia bom, né, para poder produzir conteúdo para vocês, para nós. E vamos lá. Estrelas da Terra. Estrelas na Terra, Toda Criança é Especial é o nome do filme, que eles usam um artigo e fazem essa análise, essa ponte com o filme que eu falei no primeiro vídeo. Se você não assistiu o primeiro vídeo, é muito importante dar pausa nesse e correr no primeiro vídeo. Está no meu IGTV, lá no Instagram, lá no meu perfil. E se você também chegar na própria história, quando você clica, né, vai direto para o IGTV ou no meu canal no YouTube, se você está aqui no canal no YouTube, que é o Mundo do Educar Lua Coutinho. Lembrando que é muito importante que você dê um curtir, que você siga o canal e que você também envie esse vídeo para os seus amigos, para outros professores, para outros pais, para que a gente possa se ajudar. Então, dislexia. A alfabetização, como eu falei no outro vídeo, tem um papel importantíssimo no processo formal de aprendizagem. E é justamente nessa fase que as dificuldades são identificadas. Dá para identificar a dislexia e para suspeitar a dislexia quando tá bebê, quando tá pequeno, quando ainda não tá na escola? Dá. Eu vou fazer até um post sobre isso lá no meu Instagram, segue, não perde, mostrando alguns traços, mas quase sempre, é no momento da alfabetização que os sinais se tornam mais evidentes, que é mais fácil diagnosticar. E o que nós temos aqui? No Brasil, cerca de 2 a 3% das crianças em idade escolar vêm sofrendo com um distúrbio chamado dislexia. Considerando a aprendizagem um aspecto importante, relevantíssimo da vida do ser humano, esse artigo objetiva elucidar a dislexia baseada na análise documental do filme Estrelas na Terra, Toda Criança é Especial. Olha que interessante. Uma vez que o conceito havia sido banido da literatura científica devido ao mau uso do termo, apontando a importância do diagnóstico nos primeiros anos de educação infantil. Então, eles vão aproveitar uma demanda que houve para também poder trabalhar isso. E vamos ver o que elas vão trazer pra gente, né? Eu nem falei com vocês o nome das meninas, né? Mariana Márcia Melo de Moraes Rego, é graduada em Psicologia, graduada em Psicopedagogia Institucional, e Carmen Virginia Moraes da Silva, que é a orientadora. Ela é docente na faculdade de lá, de Vitória da Conquista, tá? Vamos ver o que elas falam. A criança que conquista o caminho da escola inicia uma longa experiência que vai modificar sua vida para sempre. Nós não temos noção disso. A criança vai começar a estudar, vai começar a ir para a escola, muitas vezes na fase pré-escolar, né, que a gente vai colocar mais cedo, cada vez mais, e nós não entendemos a importância, o que mudança, outro ambiente, outras experiências, a questão da conexão, o desapego, tudo é muito novo, tudo é uma experiência muito profunda. Temos que nos atentar para ela para que possamos estar ali firmes e fortes, conectados. Ainda que ligado ao quadro familiar, separa-se dele ao tornar-se estudante. A alfabetização tem um importante papel no processo formal de aprendizagem, justamente nessa fase que as dificuldades são apresentadas, né, são identificadas. Com relação à dislexia, ela é responsável pelo analfabetismo funcional de muitas crianças, devido ao fato das escolas não estarem preparadas para atender esses alunos, nem para diagnosticar, ou perceber, ou indicar um diagnóstico, suspeitar, nem também para depois do diagnóstico muitas vezes trabalhar. Infelizmente, eu vou dizer uma coisa a vocês. Os métodos escolares, métodos pedagógicos,
tradicionais não ajudam o dislexo. E não ajuda ninguém. Eu confesso que se você for ver autismo, TDAH, transtorno de aprendizagem, dificuldade de aprendizagem, todos são afetados pelo modelo tradicional. E muitas vezes o modelo tradicional, só de aula expositiva, só de a gente estar dando a você, e na escala de desenvolvimento a criança está embaixo, a gente está em cima, afeta todos. Inclusive causa dificuldade de aprendizagem nos casos como eu falei no outro vídeo, que são as dificuldades que são relacionadas ao meio, não estão centradas na criança. Vamos lá. O psicopedagogo é um profissional interdisciplinar que vem inserido no mercado de trabalho e aí que ela vai falar um pouco da nossa missão como profissional. E tem uma citação onde Fischholt fala: observa que o conceito de dislexia é visto banido da literatura científica, o que causa uma desinformação, precisa da informação, sendo recentemente considerado um distúrbio que merece atenção. De tal maneira, a pesquisa vem a ser justificável, e se ela está justificando por quê elas estão estudando. Afinal, a dislexia é corresponsável pelas dificuldades de milhões de crianças a aprender a ler e escrever e entender o que é lido, certo? Vamos pular aqui um pouquinho para outra parte que eu marquei, onde nós vemos aqui, a linguagem é uma função psíquica de objetivo social. Isso é fantástico. Olha, a linguagem, a comunicação, a linguagem, olha, não só a linguagem, eu estou falando com os meus gestos, todo tipo de linguagem. É uma função psíquica, é do ser, é da mente, é do ser transcendental, que tem um objetivo social. Porque nossa vida, tudo que nós fazemos aqui tem um objetivo social, não tem como escapar. E é fantástico que tenha. Sua aprendizagem se dá por imitação condicionada através da interação com o ambiente. Contudo, é literalmente arranjado de um equipamento neural adaptado para tal fim, pelo interrelacionamento sequencial de desenvolvimento cognitivo. Então, precisa também, aí a gente tem na aprendizagem a questão, são 4 dimensões que Bossa traz pra gente, e uma das dimensões é a questão mental, orgânica também. Das 2 dimensões tem que estar saudáveis, né? Então, qualquer dificuldade, qualquer falta de ajuste nesse setor vai afetar a aprendizagem. Na dislexia é diferente do normal que seria com relação a essas áreas, aos códigos, à interação das áreas do cérebro. Devido às falhas de conexões cerebrais, o cérebro dislexo no processo de leitura recorre somente à área de processar, que processa os fonemas. Então, um processo tão complexo que é a linguagem, que é essa construção, extremamente complexa mesmo, que depende de percepção, ideação e motricidade. No caso do dislexo, ela fica dificultada, porque essa área não está ativa. Já existem vários estudos para saber o que é o causador. A gente tem várias suposições, inclusive o professor falou que a maior suposição no momento quando a gente estava estudando, que a gente chegou à conclusão, são questões realmente na formação, ali na migração das células, mas ainda há muita discussão sobre o fato. Contudo, o que a gente sabe é que causa mais ou menos a área do cérebro que não consegue fazer a função esperada e que dificulta então que a criança trabalhe esses signos, que ela consiga fazer essa conexão, trazer essa consciência fonológica que a gente fala tanto aqui. Então, o que é comum é que ela fala: desse modo, um padrão de erro se repete na atividade do dislexo, sendo descritas por Fischholt, em 1967, como as primeiras manifestações. Aí o filme traz alguns exemplos. A confusão entre as primeiras letras similares, como a letra B no lugar de D e vice-versa. S e R, que são invertidas, são espelhadas, eles confundem, porque quase que é bem parecido. Aí, ao invés de escrever se escreve totalmente espelhado. Se você botar um espelho, realmente você vai ver a palavra certa, porque isso é uma característica muito evidente, que é escrever espelhado nas crianças com dislexia. Elas também têm dificuldade de palavras com grafias semelhantes, confundem. Aqui tem um exemplo que é nada por anda, porque são palavrinhas bem parecidas e ela confunde com fonemas vizinhos. E tem também a questão que afeta também até na rotina, dificuldade para abotoar, fazer pequenos detalhes, de lateralização, até porque nós já sabemos que, já falei com vocês que uma criança que tem dificuldade de lateralização, de consciência corporal, isso afeta também a escrita e a aprendizagem. Porque as áreas do cérebro são todas integradas. Então, uma das aprendizagens nossas é a consciência corporal, a lateralização. Então, quando isso tá bagunçado, esse esquema corporal, afeta também. No filme, o professor dá um exemplo que o menino nunca conseguia jogar uma bola certa, ou nunca conseguia pegar uma bola. Ele tinha realmente uma dificuldade de coordenação.
Claro que a gente tem que investigar, porque pode ser tem alguma criança que pode ter dificuldade porque ainda está trabalhando essa coordenação, ainda está treinando, ou falta de estímulo, mas lembrando sempre que a dislexia ela só é diagnosticada quando se percebe, se aprofunda, que mesmo com a mudança dos métodos escolares, mesmo com incrementos, a criança ainda não consegue aprender, ela tem uma dificuldade muito profunda na aquisição da leitura, na escrita ortográfica, e então é hora de agir. E essas consequências, como eu falei no outro vídeo, elas vão também afetar, né, a construção emocional da criança, a questão da saúde mental. E o que eu queria fazer nesse vídeo? Além de explicar a vocês mais um pouquinho o que é dislexia, eu queria pedir que vocês fossem lá no Instagram, ver as postagens que eu fiz sobre dislexia, entender o que é, que eu falei um pouco sobre no outro vídeo. Vamos falar um pouco também sobre conscientização. Vamos pensar na nossa postura com os nossos filhos, nas nossas cobranças, na autoexpectativa. Vamos tentar trazer elogios genuínos. E vamos começar também a repensar, você que é professor, educador, que está me ouvindo, os nossos métodos. E no filme tem uma coisa muito interessante, que eu queria fechar esse vídeo. Quando o professor descobre a dislexia, ele vai começar a trabalhar ensinando as letras através de outros mecanismos do que não só ler no livro e escrever no quadro. Porque para criança que tem dislexia, aquele método tradicional é muito difícil. E o professor começa a trabalhar com coisas interessantes que Montessori usou quando ela começou a estudar para toda criança que ela recebia, que é escrever a letrinha na areia, que é fazer massinha de modelar para a letra, que é usar lixa. Então, assim, pintura, porque a criança gostava muito de pintura. Por que isso? Porque nós aprendemos não só ouvindo, inclusive, PNL fala que cada ser humano ele tem uma melhor aprendizagem por um campo diferente. Muitas vezes nós aprendemos melhor ouvindo, dançando, em movimento, ou então pelas sensações. Então, o que aquele professor está tentando fazer? Tentando oferecer à criança outro caminho para assimilar as letras, através da área sensorial. Eu aproveito para dizer a vocês que, independente da criança com dislexia, nós precisamos incrementar na escola uma visão mais completa de educação, que dê chance para todas as pessoas. Nem sempre todo mundo vai conseguir aprender bem só ouvindo o professor e copiando no livro. Nós precisamos de escolas com experiências mais completas, com sensações, com movimento. Faz toda a diferença. Já comprovamos cientificamente, eu digo comprovamos porque muitos irmãos maravilhosos comprovaram isso antes de mim e nós estamos estudando, que é preciso uma educação integral que envolva toda a nossa construção, tudo que o nosso corpo pede, inclusive movimento e sensações, tá certo? Já falei no vídeo aqui. Quer ensinar a criança sobre líquido, sólido e gasoso? Por favor, sai do livro. Dá pra você ensinar fazendo o processo. Tem que fazer atividade, tem um currículo, Luana, pelo amor de Deus, tem as metas. Tá, vamos fazer as metas. Vamos tentar discutir elas, inclusive, muitas vezes. Vamos tentar fazer um currículo mais dinâmico, vamos questionar. Mas não esqueçamos que dá pra equilibrar tudo. Sempre dá. E, pra fechar, o filme foi emocionante, eu amei ter assistido, amei muito. E tem uma parte que eu mais gostei. Eu queria que vocês assistissem, mas eu já contei algumas coisas que vocês vão assistir. Eu vou falar com os meus alunos sobre ele lá na faculdade. Eu queria deixar claro que o professor traz pra ele uma coisa que ajudou a ele recuperar a autonomia, a criança, o menino, que foi contar a história de outros disléxicos, ou supostos disléxicos, quase certeza que eram. Entre eles, Leonardo da Vinci, Albert Einstein, e eu gostaria que a gente, terminando esse vídeo, desse uma pesquisada para ver que essas pessoas tiveram dislexia e quanto foram fantásticas. O Leonardo da Vinci mesmo desenhou um projeto de helicóptero, que seria mais ou menos um avião, 400 anos antes do avião ser inventado. Mas tinha dislexia e escrevia tudo espelhado. Não gostava de fazer mais atividades relacionadas à escrita, preferia realmente a linha de raciocínio dele de outras formas de comunicação. Então vejamos, vamos acordar, vamos acolher, vamos transformar. Tem alguma dúvida? Comenta aqui, me chama no direct, conhece nosso trabalho, clica nas hashtags, vamos juntos. Um abraço.